Tem uma coisa que ninguém imagina, que a maioria das doenças começa no intestino. E se você não cuidar dele, ele pode comprometer todo o seu corpo. Você sabia disso? Isso mesmo, o intestino não serve só para digerir comida. Ele é considerado nosso segundo cérebro, porque ele controla muito mais da sua saúde e do seu corpo do que você imagina. Mas calma, nesse vídeo eu vou te explicar como isso funciona e como você pode cuidar desse órgão tão importante. Meu nome é Leone, sou terapeuta naturopata. Eu ajudo pessoas a viver melhor através da saúde natural e de bons hábitos. Saúde do intestino, a base para o bem-estar completo do seu corpo, do meu corpo, enfim. O intestino é o centro de tudo no nosso organismo. É dele que depende da nossa saúde em geral. E vamos entender nesse vídeo o porquê disso e como cuidar do nosso intestino. Por que cuidar da saúde do intestino? O intestino é chamado segundo cérebro do corpo. Você sabia? Vamos entender nesse vídeo o porquê que ele é considerado nosso segundo cérebro. Ele influencia diretamente na imunidade, na energia, no humor, na absorção de nutrientes. Olha só como ele é importante. Cuidar do intestino é cuidar da saúde como um todo. Por quê? Exatamente, tudo depende do intestino para que a nossa saúde esteja bem. Como eu falei, a imunidade, ela é concentrada no intestino. 70% da nossa imunidade está concentrada no intestino, você sabia? Então imagina só, se o nosso intestino não estar bem, não estar saudável, consequentemente a gente vai ter baixa imunidade. Os neurotransmissores, que produz neurotransmissores como a serotonina. 70%, 90% da serotonina é produzida do intestino. Então, para nós ter uma saúde, um humor equilibrado, para nós ter saúde cerebral, mental, a gente precisa também que o intestino esteja saudável. A vitalidade. Vitalidade também depende do intestino. É a base da vitalidade e a prevenção de doenças. Então, tudo está concentrado no nosso intestino. O intestino saudável versus o intestino doente. Então, vamos entender o que é um intestino saudável e o que é um intestino doente. Quando identificar? Quais os sintomas que vai aparecer, que a gente vai sentir, que a gente vai perceber que não está bem o intestino. Como cuidar, como prevenir, o que fazer. Então, vamos entender tudo isso nesse vídeo. Fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Um intestino saudável é a base para uma vida plena e com muito mais energia. Vamos entender o que pode prejudicar a saúde. Então, vamos entender do intestino para nós entendermos também da nossa saúde. Causas de um intestino doente. Quais são as causas do intestino doente? Alimentação industrializada e excesso de açúcar e glúten. Então, tem vários fatores que prejudicam o nosso intestino. Desde tomar pouca água, vai influenciar. Os alimentos industrializados, por exemplo, processados, biscoitos, bolachas, presuntos, mortandelas, essas coisas embaladas, os produtos industrializados prejudicam o nosso intestino. Sem falar também no excesso de açúcar, no excesso de glúten, tudo isso vai se acumulando no nosso intestino e prejudicando ele. Então, o uso frequentemente de antibiótico, quem usa antibiótico frequentemente, ele vai prejudicar o intestino porque você sabia que o antibiótico ele acaba com a flora intestinal? Ele acaba com as bactérias boas do intestino? Exatamente. Tanto é que quando você estiver fazendo um tratamento de antibiótico por alguma inflamação, alguma infecção que você possa surgir no seu corpo, no seu organismo, é muito, mas muito importante tomar também probiótico nesse período, para que não prejudique as floras intestinais, porque todo o antibiótico, ele vai ajudar, claro, vai ajudar ali para as células e para as coisas que está prejudicando o teu organismo, aquelas inflamações. Mas ao mesmo tempo que ele ajuda para tirar as inflamações, para fazer o teu tratamento ali de saúde, ele vai acabar, ele detona com a saúde intestinal, com a flora intestinal. Mais fatores que também prejudicam o intestino. São tantos os fatores que a gente vai citar alguns, mas existem muitos fatores. O estresse. Isso mesmo. Você sabia que o estresse crônico ele prejudica o intestino?
Então, quando você está estressado, deprimido, cansado, enfim, ele também prejudica o intestino. O sono. Se não tiver uma noite de sono adequada, dormir mal, ele prejudica o intestino. Isso de várias formas, tanto o funcionamento do intestino quanto as próprias bactérias do intestino, que no nosso intestino a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. A gente precisa que as bactérias boas se proliferem e cresçam para que o nosso intestino possa ter saúde. E se a gente colocar alimentos ruins, não dormir direito, viver estressado, estresse crônico, ele vai prejudicar o intestino. Então, no mundo de hoje, é muito fácil. Olha só, em média, 80% das pessoas têm problemas intestinais. Ou má absorção, ou intestino preso, ou intestino solto demais, ou também gases, desbiose. Então, a gente tem muitos problemas. Então, e isso afeta toda a saúde, tanto a imunidade, quanto o sistema nervoso, quanto também a pele. Então, o que a gente tem que primeiro cuidar é o intestino. Muitas vezes a pessoa está com um problema de saúde e trata só aquele problema de saúde. Por exemplo, eu tenho um diabetes, ele vai tratar só o diabetes, mas a origem daquele diabetes pode vir do intestino permeável, do intestino que tem toxinas, né, toxinas ruins que exala para o sangue e que acaba provocando, então, esses diabetes, as doenças autoimunes, os problemas, as depressões, as ansiedades, a imunidade é baixa. Então, tem um monte de fator, pessoas com problemas de pele, então, influencia muito. O principal órgão do nosso corpo que a gente precisa cuidar é do intestino. Através do intestino, a gente consegue também equilibrar as outras coisas, cuidar das outras coisas. A nutrição, falta de fibras e nutrientes. A pessoa que não come frutas, verduras, alimentos ricos em fibras, ele vai ter problema de intestino, pode ter certeza. Então, eu tenho essa experiência muito dentro da minha família, né? A minha mãe, por exemplo, tempos atrás, antigamente, ela não comia quase frutas, verduras, alimentos ricos em fibras. Era mais produtos farinados, açucarados. E o que aconteceu? Desencadeou um monte de problemas intestinais nela. Diverticulite, intestino preso, outros problemas intestinais e com certeza vazou toxinas para o sangue. Hoje ela tem diabetes, ela tem outros problemas de saúde que ela sabe, e o médico também deixou ciente para ela que veio através do intestino, por não ter cuidado direito do intestino, alimentos ricos em fibras e hidratação adequada, uma série de consequências. E quando o intestino ele está doente, ele não consegue dar conta. E isso vai para o sangue, as toxinas vão direto para o sangue. E no sangue vai distribuindo. O fígado também não consegue metabolizar tudo. Então, por isso das insuficiência insulínica. Então, por isso eu quero passar para você a importância de cuidar desse órgão tão poderoso. Não é difícil, é só que muitas vezes a gente não faz porque acha que não é tão importante. Eu tô com o intestino preso, eu demoro 2 dias para ir no banheiro. É normal, isso é normal, já sou acostumada. Quanto tempo eu sou assim já? Não, gente, não é normal. Ficar 2 dias, 3 dias sem ir no banheiro não é normal. O normal é ir no banheiro todos os dias, né? E fazer aquele cocô normal, não diarreia e também não ressecado, né? O normal. Também o sedentarismo, exatamente. A falta de exercício físico, o sedentarismo também prejudica a saúde intestinal. Então, tudo está ligado. Então, uma coisa leva a outra. Quando a gente coloca no nosso dia a dia hábitos saudáveis, alimentos saudáveis, coisas saudáveis, com certeza vai também ajudar o nosso intestino, que automaticamente vai ajudar toda a nossa saúde. Sinais de alerta. Como saber se o seu intestino está pedindo socorro? Conheça os principais sintomas de um intestino desequilibrado. Agora vamos entender os sintomas. Talvez você que está aí do outro lado tenha algum desses sintomas. Então fica atento nos sintomas, porque se você tiver 2 ou 3 sintomas desses que eu vou falar, com certeza o teu intestino está precisando de ajuda e você merece e você precisa dar uma atenção especial para o intestino, para que você possa melhorar o intestino e assim como todo melhorar a saúde.
Porque quando a gente cuida do intestino, muitas coisas melhoram. Dá mais energia, mais vitalidade, melhora o humor, melhora a imunidade, melhora a pele e a gente fica mais feliz. Porque, como diz assim, quando a gente está com o intestino preso, que não consegue ir no banheiro, a gente fica enfesada, né? Fica nervosa, fica estressada. E é exatamente isso, a gente fica enfesada. Então, vamos cuidar do intestino para nós ter mais saúde. Olha só, quais os problemas que podem surgir se o seu intestino não está bem? Preste atenção. Constipação ou diarreia frequentes. Se você tem constipação, que é o intestino preso, ou diarreias frequentes, atenção, seu intestino está pedindo socorro. Gases ou inchaços abdominais. Se você tem também seguidamente gases, inchaços abdominais, teu intestino não está saudável. Então você pensa, eu tenho intestino preso, eu também tenho gás. Então, olha só, já são 2 sintomas. Então, isso merece uma atenção especial. Infecções recorrentes. Às vezes dá uma infecção na pele, uma infecção no dente, uma infecção em qualquer lugar do corpo. Aí você pensa, nossa, o que eu fiz? Será? Por que deu essa infecção? Muitas vezes a infecção ela vem justamente do intestino que está doente, do intestino que está precisando de ajuda, precisando ser limpo, ser equilibrado e ser restaurado. Consequência do intestino desequilibrado. Olha só, quais são as consequências do intestino desequilibrado? Imunidade baixa. Então, primeira coisa, a imunidade. Por que da imunidade? Como eu falei para você, 70% da imunidade é produzida no intestino. Então, olha só, 70%. Se o intestino não está legal, o que você acha que vai acontecer? Vai abaixar a imunidade. E quando abaixa a imunidade, você vai gripar mais, você vai ter mais problemas de saúde, você vai pegar mais infecções, você vai pegar mais resfriado, enfim, fica uma porta aberta do corpo para que problemas de saúde entrem, infecções crônicas, muitas outras coisas. Nutrição. Nutricional, deficiência de nutrição. Exatamente, que eu falei, da alimentação. Muitas vezes está faltando fibra, está faltando probiótico na sua dieta, está faltando nutrientes, está faltando hidratação, está faltando hábitos bons, né? Excesso de pães, excesso de coisa prejudica. Então, precisa ter uma nutrição, uma alimentação adequada para que o intestino funcione direito e para que ele fique saudável. Doenças autoimunes e inflamações crônicas. Então, olha só, quando o intestino está permeável, ele vai vazar toxinas para o sangue e com isso o sangue não dá conta, né, de fazer a limpeza e conforme o sangue vai circulando no nosso corpo todinho, ele vai, enfim, o sangue passa por todos os órgãos do nosso corpo, por tudo. E aonde ele passa, imagina se o sangue está com toxina, está sujo. Aonde ele passa, ele vai sujando também. Ele vai sobrecarregando o fígado, ele vai sobrecarregando o pâncreas, ele vai sobrecarregando um monte de coisa. Por isso surgem as doenças autoimunes e as inflamações recorrentes e até as doenças crônicas. Então, olha só. Então, é muito importante a gente cuidar. A saúde mental, alteração no humor e na ansiedade. Exatamente, se o intestino não está legal, ele vai interferir diretamente no nosso humor e na nossa ansiedade. Por quê? Porque 90% da serotonina é fabricado no intestino. O que é a serotonina? A serotonina é o hormônio do bem-estar e da alegria. Então, se o intestino não está legal, ela não vai produzir direito esse hormônio, essa serotonina. E com isso, vai dar ansiedade, o humor não vai ficar legal, vai provocar depressão, porque ele tem ligação direta intestino-cérebro, através do nervo vago, que é um nervo que liga direto o intestino-cérebro. Por isso que o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários se você sabia disso e se esse conteúdo está fazendo sentido para você. Se estiver fazendo sentido para você, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas também possam saber sobre a importância do intestino e como ela pode cuidar do intestino, tá bom? O intestino é sua conexão com o corpo. O intestino não trabalha sozinho, ele mantém comunicação constante com todo o sistema do nosso corpo. Isso mesmo, o intestino está ligado com muitos e muitos sistemas do nosso corpo. E nós vamos entender quais são os sistemas que estão ligados e o porquê disso. Relação intestino com o sistema do corpo.
Intestino-cérebro, ele influencia no humor, na ansiedade e na depressão, foi o que eu falei. O intestino-pele também está ligado na pele. Então vai provocar, se o intestino não está legal, ele impacta nas dermatites, nas alergias e nas acnes. Nas psoríase, você já viu falar as psoríase? Surge psoríase na pele, mas não sabe de onde surgiu isso. E está ligada com o intestino, porque vazou toxina e foi para a pele e ali deu os problemas, que a psoríase é uma doença autoimune e que vem, a origem, 90% é no intestino e uma parte é também na mente. Então, olha só, às vezes a pele está cheia de acnes, manchas, dermatite, alergias. Às vezes você menos espera surge aquelas alergias na pele, você não entende de onde, e é justamente porque o teu intestino pode estar sujo, permeável. Outro sistema, ligação intestino com o sistema imune, fortalece ou enfraquece as defesas. Então, se o intestino está bom, vai fortalecer a imunidade. Se ele está ruim, vai prejudicar a imunidade, que é onde vai surgir todos aqueles problemas de saúde que eu acabei de falar. O intestino com os hormônios. Isso mesmo, tem a ver com os hormônios. Os hormônios que regulam o metabolismo e o equilíbrio hormonal. Então, o intestino também tem essa função de regular o metabolismo e equilibrar os hormônios. Então, se o nosso intestino não está legal, os hormônios também não vão estar legal. Muitos problemas reprodutor é causado porque o intestino não está legal, vaza toxinas, porque imagina só, vamos pôr a mulher. O sistema reprodutor da mulher, assim como do homem, está muito próximo do intestino. Então, olha só, se o intestino não está legal, ele vai vazar toxina. E o órgão mais próximo, os órgãos mais próximos do intestino também estão no sistema reprodutor. Você sabia que muitas vezes tem mulheres que têm endometriose e a origem dessa endometriose surgiu no intestino? Isso mesmo. Então, olha só, é muito complexo. Então, o interessante é você saber que o intestino é um dos principais órgãos do nosso corpo. Então, ele precisa estar bem para que todos os outros estão bem, porque ele comanda vários sistemas do nosso corpo. E o nosso corpo é ligado por sistema circulatório, sistema da pele, né, que é o tegular, sistema hormonal, sistema imune. Tem vários sistemas do nosso corpo que tem a ver com o intestino. Condições associadas. Diversos problemas de saúde têm origem e são agravados por um intestino desequilibrado. Como eu comentei no vídeo, já antecipei essa informação, mas o intestino precisa estar saudável, porque senão ele vai desequilibrar todo o nosso corpo. Problemas comuns ligados ao intestino. Olha só, o que acontece quando o intestino não está legal? Primeiro passo, ele vai só ficar o intestino que não está legal, ele começa devagar, mas conforme vai passando e se você não tratar, não cuidar do intestino, ele vai agravando e vai prejudicando e vai dando outros problemas mais sérios, como o síndrome do intestino irritável. Fica o intestino irritado, a mucosa intestinal ela fica danificada, ela já não consegue mais proteger, né, aquela barreira do intestino, não consegue mais proteger, que é onde vai passar as toxinas do intestino para o sangue. Candidíase, isso mesmo, as candidíase intestinal, até corrimento vaginal, problemas de mulheres também tem a ver com o intestino. Então, olha só, a digestão também tem a ver, vai provocar refluxo, gastrite. Então, é uma comunicação com todos os outros órgãos. Alergias, que eu falei, alergias alimentares, muitas vezes, olha só, deixa aqui nos comentários se você sabia disso e também deixa sua opinião aqui sobre esse assunto do intestino. O que você pensa sobre esse órgão do nosso corpo chamado intestino? Será que ele é importante mesmo? Você acha que ele tem ligação com todos os sistemas? Tem sentido o que eu estou falando? Olha só, as alergias alimentares. Você sabia que muitas vezes as alergias, as intolerâncias, por exemplo, eu tenho alergia a glúten, eu tenho intolerância a glúten, eu tenho intolerância à lactose. Você sabia que às vezes você não tem essa intolerância? É o intestino que provoca isso? Você só está com essa intolerância a glúten, a lactose, a algumas outras coisas, porque o intestino não está legal? A partir do momento que você melhora o intestino, trata o seu intestino, vai acabar também com as intolerâncias.
com as intolerâncias a glúten, a lactose, a outras coisas também. Pode acreditar, isso é prova. Muitas pessoas tinham intolerância a glúten, a lactose. A partir do momento que tratou o intestino, cuidou do intestino, as intolerâncias desapareceram. Será que foi milagre? Não. É justamente porque tratou a origem do problema, a raiz do problema. E muitas vezes a pessoa vai e trata só a doença, mas não trata a causa, não trata a raiz. E a raiz geralmente está no intestino. Energia, fadiga, cansaço, baixa energia, tudo isso também tem a ver com o intestino. Aquele cansaço, aquele desânimo, aquela fadiga crônica. Gente, experimenta melhorar o seu intestino, cuidar do seu intestino, para você ver o quanto isso vai melhorar, quanto a sua saúde vai melhorar. E como restaurar, então, essa saúde intestinal? Como a gente pode fazer para melhorar a saúde intestinal? A boa notícia é que podemos recuperar a saúde do intestino com hábitos simples e conscientes. Hábitos simples no nosso dia a dia fazem toda a diferença para o nosso intestino e para a nossa saúde em geral. Vamos entender? O primeiro passo que nós devemos fazer é cuidar da nossa alimentação. Colocar na nossa alimentação no dia a dia mais fibras, mais nutrientes, probióticos, alimentos ricos em nutrientes, fibras, vai ajudar muito. Ter uma alimentação equilibrada, diminuir os açúcares, os farinados, os ultraprocessados e colocar mais alimentos no nosso prato. Comida de verdade, aquela comida simples. Feijão, um arroz, bastante salada, bastante verduras, bastante legumes, faz muita diferença. Isso é um dos primeiros passos. Outra coisa é adicionar probióticos e prebióticos no nosso dia a dia. O que são os probióticos? Os probióticos são os fermentados. Tem cápsula que você pode comprar, né? Comprar probiótico na farmácia, em qualquer lugar. Ele vai ajudar muito para a saúde intestinal, porque o probiótico são bactérias boas que vai para o nosso intestino e vai proliferar o nosso intestino de bactérias boas, fazendo com que as bactérias ruins diminuem e se prolifere bactérias boas para que aumenta a imunidade ali do nosso intestino, melhora o nosso intestino para automaticamente a gente melhorar assim como todos. E os prebióticos são as fibras. As fibras são os alimentos para os probióticos. Então, tudo que é fibra, ele é alimento para os probióticos, que os probióticos são bactérias, são bichinhos vivos que a gente ingere através de fermentados ou através dos próprios probióticos em cápsula, que o nosso intestino para proliferar o nosso intestino de bactérias boas. Que dentro do nosso intestino tem bactérias boas e bactérias ruins. A gente precisa que as bactérias boas se multipliquem e as bactérias ruins diminuam ou acabam, que não vai acabar completamente, mas que diminui. Hidratação adequada. Se você não tem o hábito de tomar água, fique ciente que você precisa tomar água. E que quantidade de água que eu tomo durante o dia? 35 ml por quilo de peso. Então, imagina só, se você tem ali 62 quilos, um exemplo, você vai precisar tomar 2 litros, 2 litros e 200 de água por dia. Água pura. Não conta suco, não conta chá, chimarrão, café, nada. É água pura, água potável, água tratada. Não água assim de rua, qualquer água que contém muito cloro, muito produtos químicos. Precisa ser uma água filtrada, uma água tratada. Então, se você não tem um filtro aí na sua casa, não tem para tratar a água, pense seriamente em adquirir um filtro. Um filtro que faz a limpeza, que tira o cloro, que tira aqueles metais pesados, enfim, que tira as coisas ruins da água e te dê uma água potável. Tomar bastante água. Muitas pessoas falam, mas eu não tenho sede, não me dá sede, eu não consigo tomar água, não sinto sede. Mesmo que você não tenha sede, tome água. Olha só, eu faço o seguinte, eu tomo 1 copo, 2 copos de água por hora. Quando chega no final do dia, já ultrapassou a quantidade de água que o meu corpo precisa. Então, o que a gente precisa fazer, estar ciente? Estar ciente que a gente precisa se policiar na hidratação, na água. E você? Quanto toma de água por dia? Você toma a quantidade suficiente de água? Deixa aqui nos comentários se você toma. E se você não toma,
Promete para você mesmo que a partir de hoje você vai cuidar mais da hidratação, porque faz toda a diferença. O nosso corpo é mais de 70% feito de água. E a água vai ajudar para o intestino, vai ajudar para todos os sistemas do nosso corpo. Todo o nosso corpo precisa de água. E quando a gente espera sentir sede para tomar água, saiba que você já está desidratado. É porque o nosso corpo já está pedindo socorro por água. Então não podemos esperar sentir sede para tomar água. Para em fermentados, eu vou deixar para você aqui uma receita do passo a passo do chucrute, que é um fermentado de repolho, que é muito benéfico para a saúde, que é um probiótico, um fermentado. Então, ele vai ajudar muito na sua saúde intestinal. Uma colher por dia que você comer esse fermentado vai fazer grande diferença para a saúde intestinal e para recuperar também a sua saúde intestinal. Então, confere aqui nesse vídeo, nesse link, o passo a passo da receita. E também aqui no canal tem outros vídeos. Tem o vídeo do iogurte natural, que também é um fermentado. Tem receita de suco detox. Tem outras receitas saudáveis. Então, se inscreva aqui no canal, acione o sininho que todas as semanas tem vídeos novos aqui, que vai agregar na sua saúde e na saúde da sua família. E também, se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas, curte e compartilha com mais pessoas para que mais pessoas também possam saber da importância de cuidar do intestino e ter mais saúde e mais qualidade de vida. Tem várias maneiras e várias formas de nós cuidar do nosso intestino. E tudo é muito simples e muito fácil. Basta nós ter a disciplina para fazer as coisas certas. Por exemplo, deixar de comer mais besteira, comer as besteiras, né? Tipo besteiras industrializados, diminuir o glúten, colocar mais alimentos puros no nosso prato, mais fruta, mais verdura, mais fibras, mais alimento de verdade, mais comida de verdade e deixar mais os industrializados. Como diz, descascar mais e desembrulhar menos. Quer dizer o quê? Descascar mais frutas, mais verduras, mais saladas e desembrulhar menos bolacha, menos outras coisas que a gente compra no mercado. Então, colocar alimentos puros, alimentos saudáveis no nosso prato no dia a dia, ter uma dieta equilibrada, exercício físico, hidratação adequada, né? Hidratação adequada, controlar o nosso estresse, a nossa mente ali para não ficar estressado, que também prejudica o nosso intestino, dormir bem, reduzir o estresse, dormir melhor, procurar dormir cedo, dormir às 8 horas diárias, evitar o excesso de remédios industrializados. Tem gente que tem o costume de se automedicar. Ah, eu vou comprar um remédio e vou tomar, eu vou comprar um remédio e vou tomar que estou com dor de cabeça. Então, diminuir os remédios químicos, produtos industrializados, praticar atividade física, tudo isso ele vai ajudar para a recuperação do intestino e para melhorar o nosso intestino. E também, caso necessário, procure um profissional na área de saúde, né? Se você quer um acompanhamento personalizado sobre como cuidar do intestino, como cuidar da sua saúde, de dentro para fora, procura um profissional na área da saúde integrativa. Por que um profissional da área integrativa? Porque o profissional da área integrativa ele vai cuidar de você como um todo. Ele não olha só o problema, ele olha onde está a raiz do problema e trata a raiz do problema, não só os sintomas. E claro, sim, caso necessário, você sentir que não está bem, procure um médico para fazer os seus exames, né? Vale muito a pena, porque se a nossa saúde depende do intestino. Então, um dos principais órgãos que nós precisamos cuidar é o intestino, para que todas as outras coisas também andam bem. Então tem muitas formas, muitas dicas. Aqui no canal tem muitos vídeos também informativos sobre saúde, como você fazer um suco detox, como você fazer uma receita saudável, como você fazer o fermentado. Tem também aqui no canal do iogurte natural. Então dê uma espiadinha aqui no canal, que tem muitos vídeos bons que você pode estar agregando aí na sua saúde, tá bom? E nós vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço!